E aí galera, Rolandinho na área e eu quero saber uma coisa. Você já assistiu Dark? Ela é uma das séries mais debatidas e comentadas da Netflix por conta ali do seu roteiro mirabolante, cheio de reviravoltas e viagens no tempo, os seus personagens super enigmáticos e a atmosfera de suspense. Essa série alemã se tornou aí uma das mais aclamadas dos últimos tempos e o lançamento da terceira e última temporada deixou muita gente com um nó na cachola. Nur noch einen Tag und wir können diesen Knoten endgültig lösen. Como eu sou apaixonado por viagem no tempo, eu tô acompanhando desde o lançamento e conforme eu fui assistindo, eu comecei a reparar em coisas muito familiares. E quanto mais eu assistia, mais detalhes familiares foram aparecendo. Bom, a série acabou e agora eu posso finalmente dizer: Dark deu uma copiadinha ali no filme Donnie Darko. E eu posso provar. Vem comigo. Ó, e pode ficar tranquilo que antes de dar qualquer spoiler sobre a série Dark, eu vou avisar vocês, tá bom? Antes de começar, eu quero já deixar claro que eu sou super fã da série Dark, eu acho ela incrivelmente bem dirigida, fotografada, o roteiro é excelente e ela merece todo esse status que ela conquistou. Eu recomendo pra todo mundo. Danke. E também eu quero dizer que sim, o título desse vídeo é um pouquinho exagerado. Dark não é uma cópia de Donnie Darko, é uma série muito original, na verdade, que tem umas propostas muito únicas. O que eu vou mostrar e discutir com vocês aqui nesse vídeo são várias referências e inspirações que sim, são muito claras no filme Donnie Darko. E alguns detalhes no funcionamento da viagem no tempo que se parecem muito com o longa do Richard Kelly. Se você não conhece o filme Donnie Darko ou assistiu há muito tempo, fica a recomendação aqui de um vídeo muito especial que eu fiz no canal e lá nesse vídeo eu explico a teoria original dos acontecimentos do filme e eu também dou outra teoria que eu mesmo criei. Tem um resumão dos acontecimentos também do filme, tá tudo lá, é um material super completo. Mas caso você não queira ter que ver um vídeo de 1 hora para poder assistir esse aqui, eu vou dar uma resumida para vocês. Donnie Darko é um filme de 2001 que virou um clássico cult, justamente por envolver viagem no tempo e ser bastante confuso. Na história, o Donnie Darko ele é um menino problemático com conflitos familiares que numa noite é acordado por uma voz que tira ele da cama e guia ele até o jardim, onde ele encontra um coelho maldito e esse coelho diz pra ele que o mundo vai acabar em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. That is when the world will end. Enquanto ele tá fora da cama, uma turbina de avião misteriosamente cai em cima do seu quarto, ele teria morrido caso ele estivesse dormindo, ou seja, o coelhão salvou a vida dele. Durante toda a história do filme, o coelho volta a aparecer e influencia o Donnie a fazer todo tipo de maluquice, desde inundar a própria escola até atear fogo na casa de uma celebridade doida. E todas essas atitudes aparentemente desconectadas do Donnie acarretam numa série de eventos perfeitamente alinhados e sincronizados que fazem com que muita coisa importante aconteça, entre elas que a sua própria namorada morra atropelada. E é aí que a gente descobre que o coelhão maldito é na realidade um adolescente fantasiado por uma festa, e é o próprio Donnie que atira no olho dele, concretizando a visão que ele tinha do coelho. No fim da história, a gente descobre que a turbina que caiu em cima do quarto do Donnie é um artefato que vazou de um universo paralelo e que condenou o universo dele, que está em desequilíbrio. Para salvar todas as pessoas, incluindo as que morreram durante a história, o Donnie precisa usar os seus poderes para remover a turbina do avião onde a sua própria mãe e a irmã estão viajando e enviá-la de volta no tempo, justificando a sua aparição e equilibrando novamente o universo. O filme termina com o Donnie não levantando da cama, recebendo a turbinona na fuça, morrendo e salvando todo mundo. Bom, se você já terminou de assistir Dark, só com esse resumão já dá pra notar ali semelhanças entre as duas histórias, mas segura que tem muita coisa ainda pra gente analisar. Vamos agora para a primeira parte da análise das semelhanças em Dark, sem spoilers, eu vou falar de coisas gerais que não vão estragar a experiência de quem ainda não assistiu, tá bom? Mas se você é muito fresco com spoiler, talvez você se incomode, mas eu garanto que não tem nada demais. Referências e cenas muito parecidas. Ó, a gente não tem como dizer com certeza que essas coisas são referências declaradas, portanto a gente vai chamar aqui de referência, mas nada disso foi confirmado mesmo pelos realizadores, beleza?
A primeira referência clara é o nome da série e do filme, Dark e Donnie Darko. No caso, o nome Dark pode se justificar ali pelo clima sombrio da série, pela dicotomia entre luz e trevas na história, pela escuridão da caverna, pelas verdades ocultas da cidade de Vinden, talvez até pela matéria escura. Enfim, o nome combina bastante com a série e se essa fosse a única coincidência, não daria nem pra gente chamar de referência. Ich hätte dir die Dinge sehr gerne früher erklärt. Aber ich hoffe, wenn du verstanden hast, wie alles zusammenhängt, wirst du meine Entscheidung verstehen. Ok, mas agora olha esse figurino. Vê se você lembra dele de algum lugar. Pois é, gente, a roupa da caveira é uma das coisas mais marcantes em Donnie Darko. Eu tô inclusive usando ela no vídeo que eu fiz sobre Donnie Darko e a série ainda nem existia. E nesse trecho de Dark, quem tá usando ela é o Mikkel, que vai fazer a primeira viagem no tempo que a gente vê na série. Mikkel, du ziehst dich jetzt um. Letzte Verwarnung. É aqui que os realizadores deixam mais declarada a referência e fazem uma espécie de homenagem ao longa Donnie Darko. Agora a gente já sabe que eles assistiram e provavelmente gostam do filme. Thank you. Bom, vamos dar uma olhada nessa cena clássica de Donnie Darko, em que a gente explora o colégio ao som da banda Tears for Fears, com cenas em slow motion mostrando o comportamento dos estudantes. Ok, agora vamos ver essa cena de um dos primeiros episódios de Dark, onde a gente explora o colégio ao som da banda Tears for Fears, com cenas em slow motion e mostrando o comportamento dos estudantes. Cara, são cenas muito iguais, a escolha da técnica de filmagem, o contexto e o local da cena e a trilha sonora da mesma banda, que eles trocaram só a música Head Over Heels por Shout. Tamo de olho, hein, Dark? Esse é irmão desse. Por falar em trilha sonora, outro uso parecido dela é nas cenas finais dos episódios. Muitas e muitas vezes eles fazem a mesma coisa, colocam alguma música sombria ou triste e imagens dos personagens refletindo sobre as suas atitudes. Hello, Satan. I believe it is time to go. Cara, é impossível não lembrar da cena final de Donnie Darko com os personagens fazendo exatamente a mesma coisa ao som de Mad World, outra cena que ficou muito famosa do filme. Existem outras referências ou semelhanças estéticas que são mais sutis, como por exemplo quadros de TVs com especialistas explicando algo, grupo de amigos de bicicleta, a poltrona abandonada na floresta, o livro sobre viagem no tempo escrito por um personagem enigmático, vários coelhos que aparecem escondidos ali nas cenas, a contagem regressiva para o fim do mundo e toda essa ideia. A cena que precede um acontecimento importante com amigos sozinhos e assustados correndo na floresta. Inclusive, essa cena tem mais uma coisa parecida. Lá em Donnie Darko existe a cellar door, uma palavra que o Donnie vê na lousa da professora dele. A professora dele explica que é uma palavra importante porque ela tem uma sonoridade bonita em inglês, enfim, faz parte lá do enredo do filme. E nessa cena dos amigos assustados na floresta, quando eles estão perto da casa da Vovó Morte, ele vê uma cellar door, que é uma porta de adega, ou porta pequena em português. E aí ele entra nessa porta. Ele está com a roupa de caveira nessa cena, e o Mikkel, na mesma cena lá em Dark, também está com a roupa de caveira e passa por uma cellar door. A gente não vê ele passando, mas é a portinha de viagem no tempo que tem lá dentro da caverna. E até um calendário riscado ali com um X igualzinho para marcar os dias restantes pro apocalipse. E também existem semelhanças ainda mais sutis no enredo, como por exemplo, nas duas histórias os protagonistas têm núcleos familiares problemáticos, convivem ali com os pais na casa, cheio de problemas, né? O fato de em ambas as histórias dois jovens que tomavam remédios psiquiátricos serem os primeiros a testemunharem ali algo sobrenatural. O cachorro Gretchen da Cláudia e a Gretchen namorada do Donnie, ambos servem para ajudar na motivação desses personagens. E a base bíblica e religiosa dessas histórias, com o Donnie sendo ali o Messias, o Jesus, tem muita referência, e em Dark com o Noah, Jonas, todos os personagens bíblicos com vários significados que exigem mais tempo para explicar. In 6 Tagen beginnt das Paradies und die Hölle auf Erden hat ein Ende. Mas é inegável que existem muitas semelhanças, né? Principalmente considerando que a série já fez referência direta a Donnie Darko. Vocês não acham?
Mas o principal mesmo são as semelhanças mais escondidas, que não são referências, são estruturas de roteiro e detalhes da narrativa que parecem ter bebido direto da fonte de Donnie Darko. Para falar sobre esses detalhes, a gente vai precisar, obviamente, discutir o enredo da série, então vai ter spoiler a partir de agora. Se você ainda não assistiu todos os episódios de Dark, cuidado, você foi avisado. Loop temporal e paradoxo de Bootstrap. O tema de viagem no tempo não é a única coisa em comum nessas duas obras não, galera. Elas usam um tipo específico de viagem no tempo que não é o mais comum na cultura pop, e ele ocasiona o tal do paradoxo de Bootstrap. Nessa versão, o tempo é uma espécie de loop e os acontecimentos vão se repetindo. No caso de Dark, mesmo que você volte e modifique alguma coisa, os acontecimentos vão convergir ali para que o apocalipse da série aconteça do mesmo jeito. Enquanto a gente assiste os episódios, a gente vê consequências de viagens no tempo que já aconteceram. É como em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Tudo que a Hermione e o Harry mudam já tinha acontecido da primeira vez. Essa abordagem de viagem no tempo, ainda mais pela visão ali dos loops temporais, não é muito explorada nos filmes e nas séries, e Dark faz isso de uma forma muito semelhante ao que fez Donnie Darko. E eu vou dar alguns exemplos. Universo principal e tangente. Donnie Darko apresenta o conceito de universo principal e tangente através do livro da Vovó Morte. No corte do diretor do filme, a gente pode ver várias páginas desse livro com explicações de como o universo principal, através de uma anomalia, dá origem a um universo tangente. E esse universo tangente, ele precisa ser consertado, senão ele se autodestrói depois de um tempo e leva junto o universo principal. E essa é a parte fundamental do funcionamento da viagem no tempo em Donnie Darko, e de novo é uma abordagem muito original, você não vê quase nenhum filme usando, esses conceitos com essas palavras. Pois bem, na terceira temporada de Dark, a gente começa a entender melhor como funciona a viagem no tempo, e é aí que a gente percebe a semelhança com Donnie Darko. Em Dark, a gente também tem o universo principal e universos tangentes. Eles não chamam assim, eles falam mundo ao invés de universo, mas é a mesma coisa. Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Inclusive o universo está um pouco mais correto, porque o tempo é do universo, não do mundo, mas enfim. Assim como em Donnie Darko, os universos correm paralelamente e ao mesmo tempo, e é necessário que uma cascata de acontecimentos ocorra nos universos tangentes para que o universo principal seja consertado. Essa é outra semelhança muito forte, o fato de que os acontecimentos precisam se alinhar de uma forma muito específica e perfeita para que o problema consiga ser resolvido. Em Donnie Darko, essa é uma característica muito importante e ela é explicada no livro da Vovó Morte. Todos os envolvidos são manipulados para cumprirem ali os seus papéis e ajudarem na solução do problema. Muitas vezes fazendo coisas hediondas que não parecem uma ajuda, mas que no fim são. And as you know, the girls are scheduled to leave for Los Angeles in the morning. Now, as their coach, I was the obvious choice to chaperone them on their trip, But now you can't go. E em Dark, gente, acontece a mesma coisa, inclusive a gente tem falas praticamente iguais. Fulano precisa cumprir o seu papel, todos precisam cumprir o seu papel, Ciclano não está no lugar correto, ele precisa estar em outro lugar, e coisas desse gênero. Wir Auserwählten müssen die Lücken schließen. Claudia, du musst dein anderes Ich leiten, unsere Augen in Adams Welt zu sein. Egon, du musst deine Vergangenheit erschaffen, den Stammbaum zu erhalten. Alle Spielsteine müssen auf ihre Position. Se você, assim como eu, conhece bem Donnie Darko, você vai entender o quanto isso parece ser muito inspirado no filme. Inclusive o clima gerado por isso nas duas é bastante parecido. A gente tem ali ela se passando numa cidade onde todo mundo se conhece e todos fazem parte desse plano maior que está sendo orquestrado. Isso é muito semelhante, muito parecido mesmo. Mortes motivadoras. Vamos falar aqui de outra semelhança absurda, que são as mortes para motivar. Em Donnie Darko, tudo precisa acontecer para que a Gretchen, que é o amor do Donnie, morra. É por conta dessa dor que ele toma coragem para retirar a turbina do avião e mandar ela pelo buraco de minhoca. Da mesmíssima forma, em Dark, a Martha e o Jonas são mortos justamente porque os protagonistas precisam dessa motivação, dessa dor para seguirem o caminho correto na resolução do problema. Du musst mich sterben lassen, damit ich leben kann. Manche Dinge müssen wir gehen lassen, bevor sie zu uns zurückfinden. Numa série com tantas ligações com Donnie Darko, é impossível não fazer essa conexão, vocês concordam comigo?
Memórias do futuro e do passado. E as memórias do futuro e do passado? No livro da Vovó Morte, em Donnie Darko, é descrito que os envolvidos acabam sonhando com lembranças do que eles já viveram durante esse emaranhado temporal aí. Bom, na última temporada de Dark, a gente vê a Marta acordando de sonhos que também contém trechos do passado e do futuro. E aí ela tem essa espécie de presságio, essa sensação estranha, igualzinho em Donnie Darko. Falando aqui na Vovó Morte, ela pode ser comparada ali com o Tannhaus, que escreve o livro da Viagem no Tempo, igualzinho ela, mas também a Cláudia, tanto pela aparência quanto pelo fato de que em Donnie Darko subentende-se que a Vovó Morte já passou pela mesma situação e que ela tem uma compreensão maior do que está acontecendo, assim como é o caso da Cláudia lá em Dark. Mein Name ist Claudia Tiedemann. Ich bin eine der wenigen Überlebenden der Apokalypse vom 27. Juni 2020. E uma última observação interessante tem a ver com o personagem do Wooler. Na minha teoria, digamos assim, ele seria o Frank de Dark. Ele é um personagem que não foi muito explorado, mas ali na série ele é apresentado pela primeira vez com um tapa-olho, ou seja, muito parecido com o Frank, que também não tem um olho. Quando a série acaba, na cena final, a gente vê vários personagens importantes jantando, né? A Hannah, inclusive, cita a sensação de déjà vu, de ter sonhado que já viveu um momento muito parecido com aquele, exatamente o que acontece ali no fim de Donnie Darko, com os personagens refletindo e lembrando dos acontecimentos. E nessa mesma cena, o Wooler tá presente, porém ele tá sem o tapa-olho, apenas com um machucado um pouco mais leve. E os personagens inclusive perguntam pra ele o que houve com o olho, e quando ele vai contar, a queda da energia interrompe a fala dele. Letzten Sommer ist... Isso é claramente uma brincadeira dos criadores da série que nunca revelam o que de fato rolou com o olho do cara. E por isso eu acho que ele pode ser uma referência direta ao Frank. Como a gente tá vendo aqui a realidade que deu certo em Dark, o Wooler não tá mais com o olho zoado, assim como o Frank na realidade consertada não leva o tiro do Donnie e também não perde o olho. E aí? Faz sentido? Enfim, gente, a minha intenção aqui é só propor esse exercício de comparação entre essas duas obras que eu gosto muito. Eu gosto muito de Dark, eu acho que eles trouxeram muitas coisas novas e diferentes. O intervalo ali dos 33 anos, a existência de um universo original antes dos outros dois, o loop sobreposto onde um certo personagem pode ou não ter morrido, além de toda a complexidade dos arcos dos personagens, são coisas muito únicas de Dark, cara, que eles criaram, que mérito deles. Mas a minha linha de raciocínio aqui é que depois que eu assisti os dois e refleti bastante, eu cheguei à conclusão de que o enredo de ambas podem ser resumidos dessa forma. Protagonistas que precisam resolver uma anomalia temporal são ajudados por outros personagens que executam as suas funções de forma sincronizada, muitas vezes tirando a vida de pessoas amadas pelos protagonistas, para criar o cenário perfeito que permite que os protagonistas se sacrifiquem para dar origem a uma nova realidade onde eles mesmos podem não existir, mas que as pessoas que eles amam vão poder viver em paz. What a wonderful É isso, galera, eu gosto muito das duas e a minha intenção não foi de forma alguma diminuir a série, pelo contrário, eu fico feliz que eles pegaram conceitos tão interessantes, pouco explorados e exploraram eles ao máximo. Isso foi realmente sensacional. As duas séries propõem essa mesma discussão, né, do livre-arbítrio versus o destino. A gente teria controle, né, do mundo, das nossas ações, a gente teria como mudar as coisas, ou nós estamos predestinados a cometer os nossos erros, a falhas. O ser humano tem controle do próprio destino? Os dois filmes trabalham essa mesma ideia, né, eles trazem essa mesma discussão. Parafraseando Dark, o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Cuidado com os viajantes do tempo e a gente se vê na próxima. Tchau!